Fala galera, essa é a segunda parte da análise de prova do TCU. Semana passada eu fiz a análise da primeira parte, nem todo mundo esperava que mais gente fosse gostar e tudo mais, mas mesmo assim eu acho que para complementar, acho interessante fazer a análise da segunda parte. Então se você não viu, eu vou deixar um card aqui em cima para você clicar lá e assistir a primeira parte, e essa agora é a segunda parte. O que é importante você saber? Não é uma resolução da prova, mas uma análise da prova. Vou analisar a prova. E o que isso é importante para você que não vai fazer o TCU também? Para que você saiba analisar a sua prova. Por exemplo, você vai fazer TJ Rio de Janeiro. Você vai pegar a última prova, vai pegar as duas últimas provas e analisar as provas para ver como era cobrado. Vai pegar as provas parecidas do CESP recentemente com a do TJ e vai analisar como está sendo cobrado. Então é muito importante que você faça essa análise para que você não chegue na hora da prova e seja uma coisa totalmente nova, seja uma coisa mais comum para você. Por mais difícil que a prova seja, você já tem ali uma familiaridade com a prova. Então é importante que você assista esse vídeo aqui, entenda como analisar e que você analise a sua prova, beleza? E para você que é do TCU, cara, não precisa nem falar, tá estudando para o TCU, né, que na verdade não preciso nem falar o quão importante é você analisar as provas anteriores. Você vai ver aí na frente, e eu fiz isso, fiz muito bem isso, analisei muitas provas anteriores, fiz as questões, comentei as questões para que eu mesmo comentasse e eu fosse retirar da minha cabeça aquele comentário. E cada vez que você retira alguma coisa da sua cabeça, você aprende mais. Cada vez que eu venho aqui e falo sobre como se preparar para a prova, eu aprendo uma coisa a mais, eu aprendo uma coisa nova que eu não tinha pensado antes, às vezes. Então, por isso que é tão importante você retirar o conhecimento da sua cabeça, beleza? Então, fica aí com o vídeo, espero que vocês gostem. Um abraço. Não esquece de se inscrever aqui no canal, se você não é inscrito. Se você é inscrito, já deixa o seu like aí e fala no comentário qual prova você quer que eu analise semana que vem. Valeu? Um abraço! Então, vamos lá começar aqui agora a parte de conhecimentos específicos. A primeira coisa que a gente tem que fazer é analisar quantas questões de cada matéria caíram, né? Pra gente entender a importância de cada matéria. A gente for ver aqui economia, ela vai vir até aqui 14 questões de economia. Se for ver análise e demonstrações contábeis aqui e contabilidade, elas vão ter 15 questões cada uma. Aí vem aqui para custos, contabilidade de custos, caiu 13 questões de contabilidade de custos. De contabilidade pública e AFO, caíram as duas juntas, caíram 28 questões. Elas se confundem muito, essas duas matérias, né? E aqui mais 13 questões de administração pública. Ou seja, se a gente for analisar, todas as matérias na parte específica são importantes. Elas não têm uma importância muito distorcida, que nem a gente encontra na parte lá básica, né? Que, estatística tem 5 pontos e português 15, 18 pontos, não lembro agora. Mas não tem uma distorção assim tão grande na parte específica. Ou seja, todas as matérias específicas são importantes. Você vai ter que estudar muito bem todas essas específicas. Apesar de não cobrar tão aprofundadamente, você tem que aprender coisas que você demora para aprender. Por exemplo, se você for analisar aqui essas demonstrações contábeis, você não aprende rapidamente essas demonstrações. Você vai ter que dar uma ralada, você vai ter que pegar ali vídeo aula, vai ter que ir aprendendo. Contabilidade não é uma matéria fácil de você aprender realmente a ponto de fazer uma prova. Lógico, não estou comparando aqui que é mais difícil, mas a legislação, uma questão que cai puramente da legislação, é só você lembrar da legislação. E provavelmente vão ser coisas que são mais importantes, né? Por exemplo, vamos ver aqui, vamos pegar aqui LRF. Aqui, Lei 10.180, ó, são finalidades do Serviço de Controle Interno e tá lá, cara. São as finalidades que está dentro da lei. Vamos ver o que tá falando. São finalidades do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo, a comprovação da legalidade e a avaliação dos resultados da gestão. A comprovação, não acredito que seja. Entretanto, não compete a esse sistema cumprimento de metas previstas no plano anual. Por essa tarefa está relacionada à execução dos programas. Comprovar a legalidade ou verificar a legalidade, não sei. Vamos ver o que está errado.
avaliar o cumprimento, ou seja, aqui estava comprovar, né? Avaliar o cumprimento, comprovar a legalidade, avaliar os resultados. Não tá certo. Vamos ver o que estava de diferente aqui. Não compete ao sistema. Avaliar a avaliação do cumprimento. Acertei, mas pelos motivos errados, né? Comprovar a legalidade ao sistema de controle interno comprova. Então, por exemplo, isso aqui você tinha que lembrar da legislação. Já aqui você tem que fazer todo um cálculo, já aqui em contabilidade tem que fazer um cálculo para achar o resultado, se é isso mesmo. Você tem que saber o que soma, o que diminui. Então é um pouco mais complicadinho. Então aconselho que assim, contabilidade, se você não for muito bom, deixe ela assim, para quando você estiver mais confiante, não vai fazendo de primeira, porque você pode acabar perdendo muito tempo nessas questões, né? Vai buscando sempre aquelas questões, como eu falo, questões que sejam mais fáceis de você pontuar. Por exemplo, a 102 aqui, cara, a renda agregada é sempre igual ao produto agregado. Isso aqui é uma das primeiras aulas, uma das primeiras coisas que a gente tem em economia é justamente isso. A renda agregada é igual ao produto. Ó, aqui a renda igual ao produto. Então, uma das primeiras coisas aqui, ó, tá na terceira página do resumo, já tem aqui falando que renda é sempre igual ao produto agregado. Aí, o que eu sempre falo de bizu, cara? Olha aqui os nomes para você entender qual que é a importância de cada tópico. Vamos lá, modelo keynesiano. Aqui, modelo de keynesiano. Se você for ver, ela é uma matéria relativamente pequena e que sempre cai questões dessa matéria. Olha aqui, vamos ver. Ó, aqui, ó, teoria de Keynes, modelo keynesiano simples, renda nacional, demanda agregada, multiplicador keynesiano, ou seja, algumas páginas aí você consegue matar essa questão, não é tão complicado assim. Modelo ISLM, um dos pontos principais também. Vamos ver aqui como é que está o edital da prova. Então, pegando o edital aqui, a gente verifica que é relativamente grande, sim, que você tem que estudar. Mas, ó, são tópicos que você consegue, lógico, depois de você conhecer a matéria e tudo mais, você consegue ver exatamente, cara, quais são os principais aqui, ó, modelo keynesiano, ISLM, estruturas de mercados, falhas de mercado, regulação e tarifação. Então, são coisas assim que você consegue analisar ali, ó, cara, você consegue encaixar melhor quando você entende toda a matéria, né? Então, se você for se aprofundar muito aqui em, por exemplo, microeconomia, cara, você vai aprofundar lá no mínimo do mínimo e você não vai estudar tanto. Então, é muito importante você ter uma visão geral do assunto. Por isso que eu gosto sempre de ter o resumo ali, que você sempre pode dar uma olhada, ter uma visão geral sobre o assunto. E se você for analisar, esse resumo ele tem aqui 75 páginas, mas, cara, ele tem uma matéria inteira resumida em 75 páginas. E por que ele tá grande? Cara, acho que por dois motivos. O primeiro é que não é uma matéria que eu tinha muito conhecimento, então eu fui fazendo resumo do que eu achava, assim, cara, isso aqui, o meu eu daqui a 2 meses não vai lembrar disso aqui, então tem que explicar um pouco melhor. E o segundo motivo é que o CESP, ele cobra muita teoria, muita coisa assim que não é na prática. Então, se você for analisar aqui em economia, você vê muita fórmula, muita coisa, mas o que o CESP cobra mesmo é teoria. Lógico, você utiliza as fórmulas para você conseguir resolver algumas coisas, mas a teoria é muito importante, né? Aqui a gente vem para contabilidade. Cara, contabilidade eu tive uma grande dificuldade. E como que eu me dei, assim, eu fui mal em contabilidade, né? Sei lá, tem uns 10 pontos de 30 de análise de demonstrações contábeis e contabilidade, mas onde que eu fui relativamente bem? Cara, nas teorias. Porque eu tinha analisado as provas anteriores do TCU e tinha analisado as provas de contabilidade do CESP. E vi que até então ele cobrava, cara, basicamente muita teoria. Ele cobrava muita teoria. Então eu foquei muito em teoria e não fiquei tão apegado às demonstrações contábeis, né? Depois eu fui para demonstrações contábeis, tive dificuldade, fui bem em uma coisa ou outra. Mas, por exemplo, nas demonstrações contábeis eu não consegui me aprofundar tanto. Então esse foi um grande erro aí que eu cometi
nessa prova. Mas uma coisa que eu acho, cara, fiz muito bem foi estudar bem a lei de contabilidade lá, que a gente tem que estudar. Que, vamos ver aqui qual que é, essa daqui. Essa lei aqui, eu estudei muito bem o que você tinha que saber dessa lei. Né? Tinha uns pontos lá que você tinha que saber muito bem. E eu estudei muito bem essa lei aqui. Lógico que cai, né? Se você for analisar lá, nem tudo cai. Demonstrações contábeis, essas partes assim eu sabia, mas essa aqui eu tive dificuldades. Lógico, deixei por último, porque eram uns cálculos mais rebuscados. E essa página aqui, eu fui muito mal. Acho que isso aqui eu fui muito mal. Porque até então, acho que eu não tinha estudado esses aspectos aqui. Aí eu chutei todas dessa aqui. Eu chutei todas. Um ou outro eu deixei em branco, mas chutei bem nessa parte aqui. Só que aí vem contabilidade de custos, cara. A pessoa que inventou contabilidade de custos, essa pessoa merece um abraço da gente. A pessoa que colocou contabilidade de custos na prova, ela merece um abraço, com certeza. Porque, cara, você não pode perder questão em contabilidade de custos. Porque você só perde questão em contabilidade de custos se você estiver desatento. Porque não é difícil, é uma coisa assim, fácil. E se você for analisar, 13 questões. Vindo aqui até aqui, ó. 1, 5, 7. São questões assim que você mata rápido, fácil e você não tem grandes dificuldades, né? Contabilidade pública, NCASP, ó. NCASP, NBCASP sempre cai. Então é bem pequeno, se você for, ó, 52 páginas e sempre tem uma parte que, ó lá, sempre tem uma parte que não cai, aí vem a parte importante. Aí tem a parte que não cai, parte importante. E isso aqui, cara, se ler rapidinho, essa aqui é muito importante que você leia, que você faça questões dessa parte aqui do CASP, tá? LRM, LRF. Cara, LRF tem que estar na massa do sangue para quem vai fazer TCU. Para quem vai fazer TCU, LRF tem que ser massa do sangue. Principalmente porque ela cai sempre não sempre, mas ela tem grande chance de cair na discursiva, como caiu no parecer. E no parecer tinha aqui 40 pontos, se eu não me engano, 7, vamos ver, 24 com mais 14, 38, tinha 7 pontos, tinha 40 pontos no parecer, ou seja, era uma matéria muito, mas muito importante, LRF, não pode dar mole. CIAF, 2 questões aí tranquilas. Lá, a lei do sistema de controle, vamos ver o que mais aqui. 4.320, cara, é uma lei também tão importante quanto a LRF. São leis que você tem que estar decorada também. São as duas principais leis aí de AFO e contabilidade pública. Por isso que a gente gosta de estudar as duas matérias juntas. Elas têm uma correlação muito bem. MCASP, cara, MCASP é basicamente de onde as questões... A gente não tem constitucional, não tem a Constituição. O MCASP, ele tá para a contabilidade pública como a Constituição tá para o direito constitucional. Então você tem que ter contato com o MCASP. A gente tem aqui 400 páginas, mas elas não são todas... tem muita coisa que não é importante para sua prova. Por exemplo, os princípios orçamentários, cai. Receita, cai demais aqui. Receita e despesa cai demais. Vamos ver. É porque a gente tem muita demonstração, tem exemplos, ó. Por exemplo, até o 143, até a parte 144 é muito importante. A partir daqui é muito exemplo, muita tabela, por isso que fica tão grande. Parece que é muita coisa que, cara, eu não sei o que tem que fazer isso mais, mas você não precisa saber muito específico essas partes aqui não. Que você precisa saber também os 4 balanços aqui, orçamentário, financeiro, patrimonial, demonstrações de variações patrimoniais, demonstrações de fluxo de caixa, mutações de patrimônio líquido. E, cara, isso aqui você tem muita correlação com a 4.320 lá. O que eu falei aqui, ó, vamos ver, princípios, é a parte doutrinária, a parte inicial de AFO aqui, né? Aquela parte ali que é a primeira coisa que você estuda, tá bem aqui, ou seja, 5 pontos aí relativamente tranquilos para você matar na sua prova de AFO. Orçamento, aqui, isso aqui é Constituição, tá lá na Constituição, na parte de orçamento, LOA, como que é a LOA, LDO, como que é a aprovação na comissão
na Comissão Mista de Orçamento. LRF, de novo, olha aqui, mais 3 questões de LRF. Só que essas 3 aqui, elas se relacionam a AFO. E enquanto que essas 3 aqui se relacionam à contabilidade pública. Então, você vê que o quanto as duas conversam, são duas matérias que conversam muito, né? Cadê onde que a gente estava? Tá aqui, LRF. E aí a gente vem para administração pública. Administração pública é uma matéria densa, uma matéria que é um pouco complicadinha, parte de política pública e tudo mais. Mas quando você entende a teoria, e lógico, você só consegue compreender quando você passa várias vezes. Então você dá a primeira passada, depois você já tem uma noção geral, e aí depois você vai se aprofundando naquilo que realmente é importante. Mas você tem que ter uma noção geral, né? Então, o IDH é um indicador do tipo sintético. Cara, isso aqui eu não tenho nem noção. Eu chutaria que sim. Ó! Vamos ver. Indicadores podem ser analíticos, uma única variável, e sintético, quando com várias variáveis. Pronto. Pronto, simples. Quanto à natureza, indicadores do tipo ambiental contemplam 4 dimensões: ambiental, social, econômico e institucional. Quanto à natureza do tipo ambiental completa 4 dimensões, complicado. Vamos ver se eu estaria errado. Errei. Ó, no processo de construção, você vê que sempre tem uma fundamentação, né? Sempre tem um local de onde eles tiraram isso. Então, se você tiver tempo de ler tudo lá, o que está no edital, tudo mais, leia, porque tem alguma fundamentação, né? Beleza. E aí a gente vem aqui para as discursivas agora. Por exemplo, na da manhã aqui caiu normas da Intosai. Ele pediu aspectos que são básicos assim, mas que quando você estuda, pelo menos como eu estudei apenas superficialmente. Então eu não soube relatar tão bem, por exemplo, as responsabilidades do auditor, não soube relatar tão bem o equilíbrio entre confidencialidade e transparência, né? Naquele momento eu não sabia muito bem. E requisições de terceiro, acho que foi requisição de terceiro, foi o pior que eu fiz. Mas era o que eu tinha noção. E assim, foi pelo bom senso, foi legal, mas eu não me baseei muito no que as normas da Intosai dizem. Acho que foi isso que me afetou bastante minha nota, porque eu sabia a essência do tópico, mas eu não sabia a fundamentação, eu não sabia exatamente o que a Intosai falava sobre aquele assunto. E para mim, sinceramente, essas normas internacionais é importante, mas a meu ver, não é o primeiro assunto que você tem que ler de cara, não. Você tem que primeiro terminar ali as partes mais importantes, para depois você entrar na parte ali, nas normas mais específicas de cada ponto. Para mim, você tem que dar uma passada geral para depois ir entrando em cada ponto. E aí, o que eu fiz? Cara, eu respondi baseado na minha concepção, no meu estudo prévio, né, que eu tive de controle externo, de auditoria, e coisas que me basearam. Não tive a norma como fundamentação. Mas eu consegui safar justamente porque eu tinha noção dos pilares. Eu tinha noção do pilar, mas eu não tinha noção exatamente do que era. Então eu me baseei nos pilares e fui escrevendo. Utilizei um pouco aqui do texto motivador, utilizei um pouco da prova, de coisas que falavam dentro da prova, e fui desenrolando. Beleza, agora vamos para a segunda aqui. Segunda questão veio falando também de normas da Intosai, que falava da independência das entidades fiscalizadoras superiores, assim como a confidencialidade e transparência, responsabilidade do auditor, o equilíbrio de informações, de requisição de informação. Esses tópicos aqui, eu tinha noção do pilar, mas eu não tinha noção também da fundamentação, eu não tinha noção do que ele queria exatamente como resposta. E por isso eu também não tinha muita noção do que responder aqui, mas o que eu fiz mais uma vez, eu me baseei no fundamento. Cara, qual que é o fundamento do limite da independência? O limite da independência é quando o TCU quer passar por cima, quer legislar, quer julgar alguma coisa que não é da sua competência. Então eu parti ali do pilar do que eu tinha de conhecimento, mas eu não cheguei a fundamentar exatamente a norma. Então
isso que deu uma certa prejudicada, né? Porque eu não tinha lido também a Declaração de Lima. Eu sabia o que ela falava porque estava dentro da aula, mas eu não tinha lido. Por isso que eu sempre falo, cara, tem a legislação, lê a legislação também, não fica só por conta da aula. Porque a aula muitas vezes não consegue se aprofundar tanto quanto você tendo conhecimento daquele assunto, né? Aqui na página da tarde eu fui muito bem. Primeiro por quê? Porque eu sabia muito bem isso aqui. Isso aqui eu tinha estudado bem, legislação. Pô, por que era isso aqui? Cara, eu lembro até das vantagens e da eficiência do mercado. Discorro sobre uma das desvantagens. Cara, eu lembro até hoje que era o efeito, o que eu coloquei, e eu tinha matado a Verk Johnson. Esse efeito aqui, ó. Eu lembro até hoje, ó, a tendência de empresas reguladas de se envolverem em quantidades excessivas de acumulação de capital para expandir o volume dos seus lucros. Então eu consegui lembrar exatamente o que era, que eu sabia exatamente o que era poder concedente, poder regulador. Eu dei aqui os motivos para a regulação do mercado. Então na base da tarde eu fui muito bem nessa questão. E cara, por que eu fui bem em discursiva na parte da tarde, na da manhã não? Porque eu decorei muitos aspectos que eu sabia que tinha risco de cair na parte da discursiva. E esse foi um dos aspectos que eu tinha decorado. Assim como esses aspectos aqui que caíram na parte do parecer técnico. Eu tinha decorado isso aqui, cara. Eu tinha decorado. E isso aqui estava num flashcard que eu vi um pouco antes da prova. Eu vi 3, 4, 5 vezes esses flashcards. E eu tinha decorado e eu sabia exatamente qual que era o artigo do RGF aqui que ele está pedindo, o relatório de gestão fiscal. Então tudo isso aqui, cara, eu estava muito bem porque eu sabia muito bem. Então se você for analisar aqui o parecer, como que ele funciona? Ele te dá um caso, como que poderia ser na prática, te dá um caso, e ele te pede que você analise alguns pontos e julgue, no caso aqui em questão, tá certo ou tá errado, e no final você encaminha para os ministros, como se fosse um relatório mesmo de auditoria que você estava fazendo. Você fez uma auditoria, você chegou nesses pontos aqui, e aí, o que tá certo, tá errado, tá de acordo com a legislação ou não? Resumindo, o parecer é algo que você vai fazer como auditor. Então, resumidamente aqui, em 1 hora você vai ter que fazer uma auditoria bem rapidinho. Lógico, você não tem todos os pontos da auditoria, mas você vai vir rapidamente escrever aqui em 50 linhas o que o CESP pede. E aí você não tem que fazer nem coisa demais também, nem deixar de comentar algum tópico. Você tem que vir, ó, comentando tópico a tópico na sequência. Na sequência, sempre isso é importante também. Então você vai fazer aqui sua análise de admissibilidade, sua introdução, vai lá trazer aqui o seu exame técnico e no final vai fazer o encaminhamento. É um passo a passozinho que, se você souber o passo a passo, a grande dificuldade vai ser você ter o conteúdo aqui para saber se está de acordo ou não com o que a norma fala, com o que está relatado, né? Então, galera, acredito que a gente deu uma passada aqui muito bem na parte aqui para você ter uma visão geral, porque eu sei que muita gente ainda está começando, não sabe o que esperar. Então aqui da discursiva é isso, você vai esperar isso. Assim como no parecer não tem grandes mistérios na forma, na discursiva também não tem. E qual que é o grande gargalo da discursiva? É o conteúdo. É você saber diferenciar aqui o poder concedente com o regulador. É você falar uma das desvantagens e saber explicar a desvantagem. É você dar motivo para a regulação do mercado correto. É você saber, cara, qual que é o limite de despesa de pessoal. O que compõe despesa de pessoal. Ou seja, você estudando para a prova objetiva muito bem, eu garanto que você vai ter uma prova discursiva bem, porque a prova discursiva, você só precisa saber encaixar as ideias. Sabendo encaixar as ideias, aí só trazer o que você estudou para a objetiva para a prova discursiva, beleza? Então, galera, se você gostou, como sempre, compartilha com quem também está estudando para concurso, que se você não está estudando para o TCU, você pode pegar as ideias também que eu dei aqui de estudo, a pegar as ideias de análise de prova, análise de edital e análise de discursiva. Acho que isso é muito importante para todo concurso que você vai fazer, você analisar as provas anteriores. Vou te dar até um exemplo aqui, que eu estava vendo mais cedo,
Porque olha, eu peguei as provas do TCU e fui fazendo questão a questão, cara, antiga. Peguei provas antigas, ó, e fui comentando, fui questão a questão, entendeu? Ó lá, esse aqui é de administração pública, mas você pode pegar lá, pô, vou pegar de controle externo, vou comentar, vai lá, pega a prova, comenta de questão a questão. Você vai nas suas discursivas, pega as provas antigas, faz todas as provas, todas as redações que você tiver, vai lá, as que você encontrar no Google, a que você encontrar em curso, a que você encontrar com um amigo seu, vai fazendo a discursiva, cara, vai aprendendo que quanto mais você tem contato com as provas, mais fácil elas vão ficando. O conhecimento vai sempre agregando, beleza? Então é isso, pessoal, espero que você tenha gostado. Deixa o seu like aí, não esquece de se inscrever no canal. Um abraço, bons estudos e até o próximo vídeo.